Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso, pelas minhas contas, esse já é o quinto vídeo. Sim, é o quinto vídeo da nossa série de aulas sobre gênero e sexualidade. A gente discutiu nos primeiros vídeos aí, a gente falou sobre o que é gênero, o que é sexo, o que é sexualidade, as diferenças entre esses conceitos, como esses conceitos são empregados, como a gente utiliza eles nas análises sociológicas. A gente falou um pouco sobre o histórico dos estudos de gênero, né, que os estudos de gênero eles começam se preocupando com o papel da mulher na sociedade, mas principalmente ali a partir do final da década de 90, do século 20, então, portanto, aí não faz muito mais do que 20 anos, 20 e poucos anos, não chega a 30 anos, que surgiram os estudos sobre diversidade sexual, os queer studies. A gente discutiu um pouco, enfim, sobre as construções sociais e históricas, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre o que significa, enfim, sobre as características atribuídas a homens e mulheres. A gente viu que essas características são atribuídas histórica e socialmente, que usa-se um discurso que tenta naturalizar essas atribuições, mas a gente viu que essas atribuições são dadas pela sociedade, não nascem com o homem ou com a mulher. E a gente também discutiu um pouco no último vídeo a questão das identidades de gênero e da diversidade, tanto da diversidade a respeito da identidade de gênero, quanto a diversidade a respeito da sexualidade. E a gente viu que os dois grandes nomes a respeito desses estudos são, primeiro, Michel Foucault, né, principalmente ali a partir da década de 70, que vai trabalhar com as questões de gênero relacionadas ao exercício de poder, né, ele vê as relações de gênero como relações de poder, e principalmente a partir da década de 90, e hoje em dia esse é o principal nome dessa área, Judith Butler, que fala sobre a questão da performance, que os papéis de gênero, na verdade, são performáticos, né? Que cada indivíduo interpreta um papel dentro da sociedade. E aí a polêmica sobre o pensamento da Judith Butler é justamente esse, se todos os corpos são capazes de executar todos os papéis. A Judith Butler diz que qualquer pessoa é capaz de executar qualquer papel. Quem discorda dela diz que não, que os papéis que cada um exerce na sociedade têm limitações, e essas limitações estão no corpo da pessoa. Então, dependendo do corpo que a pessoa tem, ela consegue executar determinados papéis ou não consegue executar determinados papéis, né? Interpretar determinados papéis. Enfim, pessoal, só tema polêmico nessas aulas. E esse vídeo é especificamente sobre polêmicas. Então, esse vídeo a gente só vai discutir polêmica. Eu peguei as questões mais polêmicas relacionadas a gênero e sexualidade e reuni nesse vídeo. E assim, polêmicas tanto de um ponto de vista mais conservador, que entende as relações de gênero de forma mais binária, né, homem, mulher, né, tem algumas polêmicas tanto desse ponto de vista, quanto do ponto de vista de quem defende a diversidade sexual. E eu vou começar o vídeo falando justamente de uma teoria, de um posicionamento sociológico que é mais polêmico, porque ele pode receber críticas de quem defende a liberdade e a diversidade sexual. Eu estou falando de um sociólogo norte-americano chamado Talcott Parsons, que faleceu em 1979. Esse sociólogo, ele vai, do ponto de vista da sociologia, então assim, não é um pensamento conservador do ponto de vista religioso, Deus criou homem e mulher e tem que ser assim. Não, ele vai pensar do ponto de vista sociológico. E do ponto de vista sociológico, ele vai tentar demonstrar a importância dos papéis sociais, aliás, da divisão de papéis sociais entre homens e mulheres. Então ele vai tentar interpretar de um ponto de vista sociológico, científico, por que é importante que a sociedade defina papéis específicos para homens e papéis específicos para mulheres. Que quem segue o pensamento da Judith Butler, por exemplo, vai achar isso um absurdo, porque segundo o pensamento da Judith Butler, qualquer um pode executar qualquer papel. E o Talcott Parsons diz que não. Que por mais que isso seja possível, isso não seria bom para a sociedade. Por que ele vai dizer isso? Ele demonstra através de suas pesquisas, e isso assim, todos os sociólogos concordam, tá? E a gente viu isso nos vídeos anteriores também, que a divisão de papéis entre homens e mulheres, o que é atribuído como função masculina e o que é atribuído como função feminina, são ensinados aos indivíduos e reproduzidos através de várias instâncias de socialização. Então, através das instituições sociais, através das instituições de controle social e através dos processos de socialização, meninos e meninas aprendem a serem homens e a serem mulheres. Aprender o que é ser homem, o que é ser mulher, quais são as responsabilidades do homem, quais são as responsabilidades da mulher. E o que ele coloca? Essas mesmas instituições, as instituições sociais, essas instituições de controle social, quem não lembra o que é instituição social, instituição de controle social, dá uma olhada nos vídeos anteriores. A gente tem aulas sobre socialização e controle social. Quem não lembra o que é isso, volta lá atrás e assiste esses vídeos.
as mesmas instituições de controle social, os mesmos mecanismos de socialização que ensinam o que é o papel do homem e o que é o papel da mulher, são os mesmos que são responsáveis pela manutenção, pela ordem, pela coesão da sociedade, por manter a sociedade funcionando. Então, as mesmas instituições e mecanismos que mantêm a sociedade funcionando, que não permitem que a sociedade se desmanche, que a sociedade deixe de funcionar, são esses mecanismos e instituições que ensinam qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Então, o tal Coach Parsons diz o seguinte: bom, se a sociedade, se os mecanismos da sociedade que mantêm a sociedade funcionando estabelecem que o padrão de normalidade da sociedade é a família nuclear, pai, mãe, filhos, né, um homem e uma mulher se casam e têm filhos, esse seria o padrão normal. Então, se as instituições e os mecanismos de controle social estabelecem que isso é o normal, é porque para a sociedade isso funciona. Então, se para a sociedade isso funciona, isso deve ter alguma eficiência, isso cumpre papéis na sociedade, cumpre uma função de reproduzir a sociedade, tanto em termos biológicos, na reprodução biológica, de ter filhos, de ter novos indivíduos, quanto de reproduzir valores, crenças e normas de conduta. Então, se a família nuclear é vista pela sociedade, é tida pela sociedade como padrão de normalidade, é porque ela funciona para a sociedade. Se ela funciona para a sociedade, não tem por que mudar. Então, o Coach Parsons diz o seguinte: olha, até existe diversidade. E ok, existe diversidade, existem pessoas que não seguem os padrões. Ok. Mas não seria um problema ter um padrão, ter uma norma. Porque é essa norma que vai manter a sociedade funcionando. Pode ter indivíduos que não seguem essa norma, mas a norma precisa para a sociedade continuar funcionando. E as pessoas que seguem esse padrão são as pessoas que teriam uma personalidade adequada às normas sociais e que, portanto, manteriam o funcionamento da sociedade. Percebam que isso é um pensamento, a gente pode considerar um pensamento conservador. É isso que a gente chama de pensamento conservador. Bom, a sociedade tem isso. Isso funciona para a sociedade? Vamos manter. Não tem por que mudar. Isso é o que a gente chama de pensamento conservador. Pensamento conservador não tem necessariamente a ver com ser de direita, ser de esquerda, defender o Bolsonaro, ser contra o Bolsonaro. Pensamento conservador é isso. Tem uma coisa funcionando na sociedade. Tem uma coisa na sociedade. Essa coisa está funcionando? Está fazendo bem para a sociedade? Então vamos manter. E o Parsons diz isso. Olha, a família nuclear é um modelo que bem ou mal funciona. Mantém a sociedade se reproduzindo, mantendo valores, mantendo ela funcionando. Se isso se mantém, se a sociedade continua se reproduzindo, mantendo valores e funcionando, mantém isso como padrão. A galera dos estudos de gênero mais recente fica de cabelo em pé quando vê essa afirmação, porque os estudos de gênero mais recentes, os queer studies mais recentes também vão dizer que não, que esse padrão não diz nada, que existem outras possibilidades de constituições familiares. Então a ideia do Parsons não funcionaria. E o pessoal dos queer studies ainda vai dizer mais. A sociedade não está funcionando bem, porque existe violência contra quem não segue a norma. Então não está certo o raciocínio dele. Mas o Parsons vai defender isso. Se a família nuclear mantém a sociedade funcionando, tudo bem a família nuclear ser a norma, ser o padrão de normalidade. Por outro lado, nós temos, tanto do ponto de vista feminista, quanto do ponto de vista do movimento LGBTQIA+, uma relativização do que seria uma família normal. Então, para o pensamento do Parsons, a sociedade estabelece, isso não é ele que defende, não é ele que diz, eu acho que a família normal é... Não, ele diz o seguinte, a sociedade estabeleceu, historicamente, socialmente, a sociedade estabeleceu que a família normal é pai, mãe e filhos. Mas tanto feministas, quanto os queer studies, quanto outras correntes de pensamento, como por exemplo o marxismo, também vai criticar esse modelo de família tradicional. As feministas, por exemplo, vão dizer que a família tradicional ela é patriarcal, que coloca a mulher como subordinada ao marido. E isso não é bom, porque numa relação homem-mulher saudável, tem que haver uma equivalência de sentimentos e de ações e de funções. Então, numa relação entre homem e mulher, você não pode ter o homem superior à mulher. Eles têm que estar no mesmo nível, tem que ter uma troca, né? Marido e mulher, homem e mulher, eles têm que oferecer para a relação tanto quanto eles recebem da relação. E numa sociedade patriarcal, a mulher sempre oferece mais e recebe menos, porque ela é subordinada ao marido. Então as feministas vão criticar, olha, o modelo de família tradicional é um modelo patriarcal, em que há uma hierarquia entre homem e mulher. Então esse modelo não está correto. Os marxistas vão criticar o modelo de família tradicional, porque segundo eles a família tradicional reproduz valores burgueses. O Parsons diz, reproduz os valores tradicionais da sociedade. Os marxistas vão dizer, esses valores tradicionais são valores burgueses. Percebam que essas críticas, tanto a crítica feminista quanto a crítica marxista, elas não estão focando no ideal religioso de família. Não é esse o ponto. Tudo bem que feministas e marxistas vão dizer que a religião vai reforçar. As feministas vão dizer que a religião reforça o patriarcalismo, os marxistas vão dizer que a religião reforça os valores burgueses. Mas no fundo,
O que feministas e marxistas estão criticando não é a ideia religiosa de homem e mulher. Eles estão criticando o uso que se faz da ideia religiosa de homem e mulher para, no caso das feministas, elas vão dizer que esse uso hierarquiza, coloca o homem como superior à mulher. E no caso dos marxistas, eles vão dizer que esse modelo vai reproduzir os valores burgueses. E que o chefe de família vai exercer, junto à mulher e aos filhos, um poder semelhante ao que exerce o patrão sobre os empregados. Então isso reproduz a lógica de exploração de um pelo outro. Então a família tradicional reproduziria a lógica de exploração, com o homem explorando a mulher, no caso. Então daí que vem essa crítica ao valor tradicional, à família tradicional. Os religiosos ficam de cabelo em pé quando ouvem eles, feministas e marxistas, criticando a família tradicional, mas já comentei isso em outro vídeo. A família tradicional que eles estão criticando não é exatamente a família do casamento cristão, a família que se casa na igreja. Não é exatamente isso que eles estão criticando. Eles estão criticando as feministas, o patriarcalismo, e os marxistas, os valores burgueses. É possível a gente pensar numa família, num modelo cristão de família, em que a mulher não seja subordinada ao marido e que o marido não explore a mulher. Que, aliás, se a gente parar para pensar o que a Igreja Católica, por exemplo, ensina sobre o casamento nos seus textos oficiais, é que marido e mulher tem que ter uma certa equivalência mesmo, né? A Igreja entende que existem atribuições do homem e atribuições da mulher, mas tem que ter um equilíbrio ali nas relações. Enfim, isso é bem polêmico. Tem gente que vai dizer que não, que a Igreja reforça o patriarcalismo, que reforça os valores burgueses. E outras vão dizer não. É que o patriarcalismo e os valores burgueses vão se apropriar de determinados discursos da igreja para reforçar as suas ideias. Não vou entrar no mérito dessa questão, mas para vocês verem que é um assunto polêmico. Eu disse que o vídeo seria só sobre polêmicas. E aí, para ficar mais complicado, os estudos da antropologia relativizam o conceito de família. O nosso conceito de família, na nossa sociedade ocidental de influência cristã, na influência judaico-cristã, nosso conceito de família é justamente a família nuclear, pai, mãe e filhos. Só que a antropologia vai dizer que nem todas as sociedades têm esse padrão. Existem sociedades em que o conceito de família é mais amplo. Não inclui só pai, mãe e filhos. Existem famílias em outras sociedades em que você tem por exemplo, quem é responsável pela educação das crianças não é o pai, é o tio, é o irmão da mãe. Então o núcleo familiar não é pai, mãe, filhos. O núcleo é mãe, tio, filhos e sobrinhos. Existem sociedades que não são patriarcais. Eu acho que até já comentei isso em outro vídeo. A linhagem não é definida pelo pai. Não é o pai o chefe da família. A linhagem é definida pela mãe. A mãe é a chefe da família. Então, o nosso modelo de família não é universal. Não é igual em todas as sociedades. Então a antropologia vai dizer, existem outras sociedades que funcionam com outros modelos de família. Então, por que o modelo de família tradicional não pode ser questionado? É isso que alguns antropólogos vão dizer. E o que acontece também, como eu já estava dizendo, a noção patriarcal de família e as concepções religiosas de família muitas vezes são usadas para justificar determinadas violências e determinados preconceitos. Então, a noção religiosa de família, por exemplo, a noção cristã, que define família como a união de um homem com uma mulher perante de Deus para que eles se santifiquem e gerem filhos. Está errado ter uma família assim? Não. Mas existem pessoas que usam isso para cometer violências contra quem não segue esse padrão. Para cometer violências contra, por exemplo, casais homossexuais. A religião não ensina que você tem que perseguir quem segue outro modelo familiar. A religião ensina qual é o modelo ideal, qual é o modelo que a religião acredita ser o mais adequado para formar uma família. Mas ela não diz assim, quem não segue esse modelo tem que morrer. Eu, particularmente, não conheço nenhuma religião que ensine isso. Mas existem pessoas que usam... Olha, se a religião ensina isso, significa que todo o resto tem que ser perseguido. Não é isso que a religião ensina. Mas existem pessoas que usam, olha, já que a religião está ensinando que isso aqui é o certo, então todo o resto está errado e tem que desaparecer da face da Terra. Fora isso, também existem outros modelos de família que não têm a ver necessariamente com questão homossexual. Que quando a gente fala de questões de gênero, e vocês devem ter reparado que são 5 vídeos, em 2 vídeos eu falei de relação homem-mulher. Não falei de homossexuais, não falei de transgêneros. Aliás, homossexuais e transgêneros eu falei basicamente no 4º vídeo. No primeiro vídeo eu falei das questões, o que significam os conceitos, mas sobre homossexuais e transgêneros eu falei basicamente no vídeo 4. E aliás, nesse vídeo até agora eu vou começar a falar dos homossexuais a partir de agora. Quando a gente fala de questões de gênero, as pessoas normalmente associam com diversidade sexual, e não. Como vocês viram ao longo dos vídeos, questões de gênero estão relacionadas em primeiro lugar à relação entre homem e mulher. Num segundo momento se incluíram também as questões de diversidade sexual. Mas quando a gente fala de gênero, a gente não está falando de homossexuais, a gente também está falando de heterossexuais. A gente não está falando só de mulheres. Quando a gente fala de gênero, a gente também está falando de homens. A gente não está falando só de transgêneros, a gente também está falando dos cisgêneros.
Então, quando a gente fala de relações de gênero, a gente está falando também de relações entre homem e mulher casados na Igreja Católica com filhos bonitinhos. Então, quando fala de relações de gênero, a gente está falando de relações entre pessoas na sociedade, no fim das contas. Pois bem, voltando, né? Quando a gente fala de questões de gênero e tal, muitas pessoas utilizam essa noção de tanto patriarcal quanto a concepção religiosa como justificativa para determinadas violências e determinados preconceitos. Por exemplo, famílias com mães solteiras não se encaixam no modelo de família tradicional. Mas, às vezes, não é por vontade da mulher, que ela é mãe solteira. Às vezes ela não engravidou porque quis e não está criando filho sozinha porque quis. Às vezes foi abandonada pelo homem, que, aliás, é algo que a gente precisa discutir muito, né? Os homens que abandonam seus filhos é algo muito forte na nossa sociedade. Tantos que abandonam literalmente, né, presencialmente, a mulher engravida e o cara some, quanto os que estão ali, mas não estão fazendo nada, né? Estão presentes, mas não estão ajudando na educação, estão deixando tudo para a mulher, estão presentes, mas não apoiam, estão presentes, mas só estão ali, né? Então, é algo que a gente precisa discutir, o papel do homem na educação dos filhos. Então, a mãe solteira, ela também vai sofrer preconceitos. Ela também vai sofrer violências, às vezes não violência física, vai ser agredida por ser mãe solteira, mas muitas vezes vai sofrer violências emocionais, violências psicológicas. Uma mulher que é mãe solteira tem muita dificuldade para se relacionar com outros homens, por exemplo. É muito difícil. E ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos, e muitas vezes ela tem que abrir mão de uma vida pessoal. Então ela vai sofrer por conta disso na nossa sociedade. Então, quando a gente fala dos preconceitos ao modelo de família que não é tradicional, a gente não está só falando das famílias homoafetivas ou da homoparentalidade. Homoparentalidade são os casais homossexuais que adotam filhos, ou que têm filhos por inseminação artificial, ou enfim, que usam outros meios para terem filhos. Então, quando a gente fala de família não tradicional, a gente não está falando só de uma família com duas mães ou de uma família com dois pais. A gente está falando da família que só tem uma mãe, da família que só tem um pai. Às vezes também foi abandonado pela mulher ou é viúvo. A gente está falando de famílias que tem mãe, vó e tias, falando de família que tem avós e tios, que não tem os pais, famílias que tem irmãs que cuidam, que se juntam para cuidar dos filhos, porque as duas são mães solteiras. Enfim, a gente está falando de muitos tipos de família. E a nossa sociedade tem cada vez mais tipos de família. Independentemente disso ser o padrão que a religião determina, da gente, enfim, de cada pessoa considerar que isso é o melhor ou que isso é o pior para a sociedade, é um fato que nossa sociedade tem cada vez mais tipos de família. E essas famílias vão ser perseguidas e julgadas e maltratadas porque elas não seguem o padrão? Ou o ideal seria a sociedade acolher essas famílias para que, no fim das contas, as pessoas que constituam essas famílias tenham vidas saudáveis e possam se desenvolver como seres humanos? Vamos falar de mais polêmicas. Repressão à homossexualidade. Os homossexuais foram perseguidos e reprimidos ao longo da história? Sim. Em todas as sociedades? Não. A gente já viu em outras aulas que, por exemplo, na Grécia Antiga era normal que homens tivessem relações sexuais entre si. O normal era que o jovem aprendesse, descobrisse sua sexualidade com um homem mais velho, porque as relações tinham que ser entre semelhantes. Então, na Grécia Antiga se acreditava que uma relação afetiva, para ela ser plena, tinha que ser entre seres semelhantes. Então, por exemplo, entre dois homens, que eram seres mais perfeitos. A mulher era inferior ao homem, então a relação entre homem e mulher basicamente servia para procriação. Mas a relação afetiva tinha que ser entre dois homens. E o homem descobria sua sexualidade, iniciava sua sexualidade normalmente com um homem mais velho, com um mentor, com um professor, com um orientador, enfim. Então era normal o jovem iniciar sua sexualidade com um homem mais velho. Tanto que os gregos nem chamavam isso de homossexualidade, era só sexo mesmo. Não tinha uma palavra específica para falar de relações entre homens. Mas em muitas sociedades, a homossexualidade foi perseguida. Para não falar disso na história da humanidade, vou trazer para o século XX, para momentos mais próximos de nós. Século XX e século XXI, que é o nosso. Vou falar aqui de dois casos extremos, assim, bem polêmicos, e que vocês vão falar, nossa, que absurdo, ainda bem que isso não existe mais, mas eu depois vou mostrar que ainda existe sim. Dois casos bem assim fortes, né? Alemanha nazista e União Soviética stalinista, que quando vocês estiverem no terceiro ano, vocês vão aprender nas aulas de história, que são dois exemplos de governos totalitários, né? São dois governos, tanto a Alemanha nazista quanto a União Soviética stalinista, eram governos que reprimiam tudo que eles consideravam fora do padrão de normalidade. E a família nuclear heterossexual era o padrão de normalidade. Um dos padrões de normalidade. Tem outras coisas, mas um dos padrões de normalidade. Então a Alemanha nazista reprimia a
a homossexualidade. Primeiro, os nazistas começaram coibindo a existência de bares gays. A cidade de Berlim, na Alemanha, era uma cidade muito liberal, era uma cidade culturalmente muito diversa e muito, assim, que aceitava muitos comportamentos diferentes. Isso desde o século XIX, no mínimo. Então, a cidade de Berlim sempre foi uma cidade, assim, culturalmente muito diversificada. E os homossexuais em Berlim tinham uma certa liberdade que em outros lugares da Europa não tinham. Quando os nazistas assumem o poder, isso acaba. Começam, né, primeiro fechando os bares frequentados pelo público gay. Depois, a Alemanha nazista proíbe as publicações com conteúdo sexual. Textos com conteúdo sexual, desenhos, fotografias com conteúdo sexual são proibidos. E principalmente, ainda mais, com conteúdo homossexual. Depois, os nazistas começaram a identificar os cidadãos homossexuais. Vocês já devem ter visto em algum filme, alguma série, algum livro, que os judeus tinham que andar com uma faixa no braço com a estrela de Davi, identificando que ele era judeu, para todo mundo saber que ele era judeu, olhar para ele e falar, é judeu, não vou chegar perto. Mas não eram só os judeus que passavam por isso. Os eslavos, ou os europeus do leste da Europa, também andavam com uma faixa escrito Ost, que é leste. Então eles também eram identificados para serem discriminados. E os homossexuais também eram identificados e discriminados. Então não eram só os judeus. Os homossexuais também eram. Para as pessoas falarem, é um homossexual, não vou chegar perto. Homossexuais masculinos, tá? Os gays. As mulheres homossexuais, elas eram identificadas como loucas, como mulheres com transtorno psiquiátrico. Então a classificação era diferente. Então, e era muito curioso porque para os nazistas, mulher comunista, mulher feminista, mulher homossexual, todas elas eram enquadradas como mulheres com problemas mentais. É interessante isso. Então as mulheres que fugiam da norma eram loucas, os homens que fugiam da norma eram pervertidos. Então no caso dos homossexuais eles eram pervertidos. Depois de identificar, a mesma repressão que tinha aos judeus, tinha aos Ost, aos homens do leste, tinha a negros, tinha a comunistas, tinha a religiosos que não seguiam as normas do nazismo, então você tinha padres católicos sendo perseguidos, testemunhas de Jeová foram muito perseguidos na Alemanha, porque as testemunhas de Jeová não seguiam as orientações do nazismo, de jeito nenhum, e os homossexuais também. Então, foram para os campos de concentração não apenas os judeus, foram negros, foram eslavos, foram comunistas, foram padres, foram testemunhas de Jeová, e foram homossexuais. Então nós temos muitos homossexuais presos, mantidos nos campos de concentração, e muitos homossexuais foram mortos nos campos de concentração. A ideia da Alemanha nazista era eliminar todos os indesejáveis. Os indesejáveis eram as raças impuras, porque os alemães acreditavam que eram descendentes da raça ariana, e só quem pertencia à raça ariana era bom, então todas as outras raças eram indesejáveis, e a mais indesejável de todas eram os judeus, por isso o extermínio de 6 milhões de judeus, mas não foram só os judeus que foram exterminados. Cerca de 80 mil homossexuais morreram devido à perseguição nazista. 80 mil homossexuais foram mortos pelo nazismo. Então a gente está falando de uma perseguição sistemática a uma parcela da população que é morta por uma condição sua. Não é por uma escolha da pessoa, eu quero ser homossexual. Não, por uma condição. Assim como os judeus foram perseguidos por uma condição de pertencerem a um povo semita. Na União Soviética, ali do outro lado da Europa, no mesmo período, a gente tem... em 1917 tem a Revolução Russa, o Partido Comunista assume o poder na Rússia. Inicialmente eles são governados por Lenin, depois da morte do Lenin assume o Stalin. O Stalin tinha uma visão mais conservadora da sociedade. Antes da Revolução Russa, a Rússia era um império, e durante o império existiam leis que proibiam práticas homossexuais. Com a Revolução Russa, essas leis foram revogadas, então a princípio o Partido Comunista deu liberdade, assim... estabeleceu uma liberdade sexual dentro da Rússia, que depois se tornou União Soviética. Quando o Stalin assume o governo, ele adota um procedimento, uma agenda mais conservadora para a sociedade. Então as leis que perseguiam homossexuais antes da Revolução Russa são retomadas no governo de Stalin. E o Stalin também perseguia os homossexuais. Aliás, o Stalin também perseguia judeus, o Stalin perseguia alguns grupos étnicos, enfim, perseguia ciganos. Os ciganos também eram perseguidos na Alemanha nazista. Então a União Soviética teve algumas práticas que lembram a Alemanha nazista, tá? Que são, em certa medida, lembram, assim. Os soviéticos também tinham campos de concentração, eles mandavam gente para a Sibéria, que é os lugares mais frios do mundo, enfim. No terceiro ano vocês vão estudar sobre tudo isso. Mas os homossexuais também foram perseguidos na União Soviética. Então o governo do Stalin perseguiu, prendeu, condenou
e matou muitos homossexuais, homens e mulheres homossexuais. Então, em governos totalitários e exageradamente conservadores, como era o caso da Alemanha nazista e da União Soviética, e reparem que a Alemanha nazista, extrema-direita, a União Soviética, extrema-esquerda. Então, a homofobia não tem a ver com direita ou esquerda, tá? Você tem homofóbico de direita e você tem homofóbico de esquerda. Cuba teve uma época que perseguiu homossexuais, prendia homossexuais. Então, assim, homofobia não tem a ver com direita e esquerda, tá? Machismo não tem a ver com direita e esquerda. Né? Violência de gênero não tem a ver com direita e esquerda. Você pode ser de esquerda e ser um machista homofóbico, como você pode ser de direita e ser feminista e defender os direitos dos homossexuais. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então esqueçam esse negócio de direita e esquerda para essa questão. Aí você só fala assim, nossa, professor, ainda bem que isso não existe mais, né? Não tem mais União Soviética stalinista, não tem mais Alemanha nazista, isso acabou no mundo. Bom, tem pessoas que ainda acham o stalinismo legal, tem os neonazistas que acham o nazismo legal. Mas eles não estão no governo, graças a Deus. Pelo menos eu acho que não. Ou pelo menos eu quero acreditar que não. Mas ainda hoje no mundo, em 2020, estamos em 2020. Hoje, no momento que você está assistindo esse vídeo, existem 70 países no mundo em que a homossexualidade é considerada crime. Então, em 70 países do mundo, se você for homossexual, você pode ser preso. Em alguns países você pode ser multado. Em alguns países você pode ser preso se você for homossexual. Em alguns países você pode ser espancado. Você pode levar chicotadas em praça pública. Em alguns países você pode ser condenado à morte se for comprovado que você tem relações homossexuais. Então, ainda hoje no mundo, existem países em que a homossexualidade não é só considerada um pecado, ela é considerada um crime, ela é proibida por lei. Se vocês pesquisarem no Google, depois vocês encontram a lista com os 70 países, aí alguns desses países são países muçulmanos e tal, mas não só, tá? Não são só países muçulmanos, que as pessoas gostam de falar assim, que esses radicais islâmicos, não são só países islâmicos, tá? Tem país cristão, tem país, enfim, tem de tudo nessa lista. E de novo, percebam que a pessoa é condenada por uma condição dela, não é algo que ela escolhe. Ninguém um belo dia vira e fala assim, vou ser homossexual. Não, é uma condição da pessoa, é uma condição igual à cor da pele, igual à cor dos olhos, igual ao tipo de cabelo. E é considerado crime. Percebam que a situação não é assim tranquila. Fora em outros países que não é crime, mas que se você se assume como homossexual, você vai receber uma perseguição severa. Quantas e quantas pessoas perdem oportunidades de trabalho, perdem contato com a família, perdem amigos porque se revelam homossexuais. Quantas e quantas pessoas precisam mudar de casa, precisam mudar de cidade, precisam mudar de escola, porque se assumem homossexuais. Então, mesmo não sendo crime, sociedades conservadoras tendem a condenar socialmente essa pessoa. Então, você não tem uma condenação legal, mas você tem uma condenação moral a essas pessoas. E aquela coisa, né? Independente... A gente vai falar sobre religiosidade e homossexualidade nesse vídeo ainda, porque é o vídeo das polêmicas. Mas independente da questão religiosa, assim, de ser pecado ou não, vamos parar para pensar. É certo eu excluir uma pessoa da sociedade porque ela não segue um determinado padrão de comportamento e eu espero dela? Excluir a pessoa da sociedade. Não estou falando um padrão de comportamento assim, de crimes e de, enfim, mas um determinado padrão de comportamento. Tipo, ela não segue o padrão de uma determinada religião, por exemplo. É correto excluir essa pessoa da sociedade porque ela não segue os preceitos de uma determinada religião? Fica a reflexão para vocês. Vamos falar um pouquinho do histórico do movimento LGBTQIA+. No outro vídeo a gente falou do histórico do feminismo, vamos falar do LGBTQIA+. Um grande marco da história desse movimento foram as revoltas do bar Stonewall Inn, em Nova York. Esse bar ele era frequentado pelo público gay de Nova York, né, homossexuais masculinos. Era conhecido por ser frequentado pelo público gay, não só o bar, mas a região onde o bar ficava. E no dia 28 de julho de 1969, a polícia de Nova York tentou fechar esse bar, alegando que ele estava cometendo irregularidades na venda de bebidas. Mas na verdade isso era um pretexto para fechar o bar, que era um ponto de encontro da comunidade gay de Nova York. Então, na verdade, era uma repressão pelo público que frequentava, não pela irregularidade na venda de bebidas. Essa tentativa de fechar o bar levou a uma série de protestos. E essa série de protestos levou a uma série de conflitos violentos entre os manifestantes, que eram contra o fechamento do bar, e a polícia. Esses conflitos acabaram gerando um movimento mais politizado. E a politização desse movimento deu origem ao que hoje nós chamamos de movimento LGBTQIA+, ou, deu um cunho mais político a esse movimento. E essa revolta, esse conflito com a polícia no bar Stonewall, no dia 28 de julho, foi escolhido, a data desse conflito foi escolhida como o Dia do Orgulho Gay, por isso o dia do Orgulho Gay é o dia 28 de julho. Relembrando essa primeira grande manifestação, que foi uma grande manifestação no sentido de
tá, não nos persigam, a gente quer viver em sociedade tranquilamente. A gente não quer ser espancado, a gente não quer ser segregado, a gente não quer ser escondido do resto da sociedade. A gente quer viver em sociedade, a gente quer participar da sociedade como todas as outras pessoas. Então esse é o mote, né? E o movimento LGBTQIA+, é isso, é basicamente pela aceitação. Fala, olha, você não precisa achar que é certo a minha opção de vida, o meu modo de vida, ou a minha condição sexual. Você não precisa achar certo. Basta que você me respeite como ser humano. E eu sou um ser humano que tem direito de viver em sociedade. E como ser humano, eu também tenho direitos humanos, né? Eu também tenho direito a viver em sociedade, tenho direito a viver em família, tenho direito a ter amizades, tenho direito a me relacionar com outras pessoas, tenho direito a ter emprego, tenho direito a ter educação, tenho direito a ter saúde. Então, só respeitar os meus direitos. Essa é a ideia do movimento LGBTQIA+. No Brasil, o movimento LGBTQIA+, teve algumas conquistas ao longo da história. E a mais importante delas foi no ano de 2011, e aqui a gente vai entrar num tema muito polêmico, é o vídeo dos temas polêmicos. No ano de 2011, o Superior Tribunal Federal, né, a última instância da justiça brasileira, reconheceu como legal a construção familiar homoafetiva e todos os direitos e deveres relacionados, ou decorrentes, ou derivados de uma união estável. O que isso quer dizer? Oficialmente, e aí é o jogo de palavras, oficialmente no Brasil não existe casamento gay, mas uniões estáveis homoafetivas são aceitas. A palavra casamento, ela é bem complicada, porque ela tem também um significado religioso, e a gente vai falar dessa questão religiosa daqui a pouco, já vamos chegar lá. Para a Igreja Católica, por exemplo, o que é o casamento? O casamento é um sacramento. Você vai até a igreja, vai um homem e uma mulher até a igreja, na frente de um padre ou de uma testemunha da Igreja Católica, dizer: nós queremos nos unir para gerar uma família, nos santificar e termos filhos. E falam isso na presença de Deus. Isso é o casamento para a Igreja Católica. E é uma união indissolúvel, é para o resto da vida. O termo casamento também se refere, aí a gente está saindo do âmbito religioso e está indo para a questão das leis, para o âmbito civil. O termo casamento também se refere a uma união civil. Só que no caso da união civil, esquece a parte religiosa agora, tá? A parte religiosa é outra coisa. No âmbito civil, o casamento é um contrato em que dois indivíduos celebram uma união, que pode ser uma união que vai juntar os bens dessas pessoas, ou uma união em que cada um vai manter os seus bens em separado, mas vai juntar essas pessoas. E essas pessoas juntas vão celebrar esse contrato, e esse contrato vai gerar uma série de direitos e deveres que um tem em relação ao outro e que os dois juntos têm diante da sociedade, ok? Então, uma coisa é o aspecto religioso, outra coisa é o aspecto civil. Só que o Código Civil brasileiro reconhece que, além do casamento, existe uma coisa chamada união estável. O que é a união estável? Dois indivíduos se juntam e não celebram esse contrato de casamento. Mas após um determinado período vivendo juntos, essa união ela se torna análoga ao casamento. Então, depois de um determinado tempo vivendo juntas, compartilhando suas vidas, essas pessoas passam a gozar dos mesmos direitos daqueles que são casados. Não exatamente todos os direitos, mas grande parte dos direitos se tornam análogos. Então, a união estável não é um casamento, mas é um reconhecimento que a sociedade tem que essas pessoas compartilham suas vidas. Ok? Vocês repararam que até agora eu não usei, nessa questão civil, eu não usei a palavra amor e nem sexo. Então, a gente está falando de pessoas que compartilham a vida. Não estou falando de relação amorosa, de relação afetiva, não estou falando de sexualidade. Eu estou falando de um contrato que vai fazer com que essas pessoas tenham determinados direitos e obrigações umas com as outras e que essas pessoas tenham determinados direitos e obrigações perante a sociedade. O que o STF determinou em 2011? Que uniões homoafetivas têm esses mesmos direitos e deveres perante a sociedade do que as uniões estáveis heterossexuais. Então, quando um casal gay no Brasil se casa, na verdade ele está firmando um contrato de união estável. Não é exatamente casamento. No Brasil ainda se divide isso. E essa diferença entre o que é casamento e o que é união estável ou união civil vai ser importante para explicar uma das polêmicas que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, quando o STF reconhece em 2011 que a construção familiar homoafetiva tem os mesmos direitos e deveres de uma união estável heteroafetiva, isso dá uma série de direitos. São vários direitos, mas eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo. Direito ao seguro do INSS por morte ou auxílio reclusão ao companheiro. Seguro do INSS por morte é o que a gente chama de pensão. Então, temos um casal... Como funciona com um casal hétero? O marido morre e a mulher tem direito à pensão. Num casal homossexual, um dos parceiros morre, o outro tem direito a uma pensão. Reparem que isso é uma questão
não tem a ver com o Estado dizer assim, a união homossexual e a união heterossexual são a mesma coisa, ou do ponto de vista religioso são iguais. Não. O que o Estado está dizendo quando reconhece isso? Duas pessoas que compartilham a vida juntas, se uma morre, a outra fica desamparada. Para não ficar desamparada, ela recebe uma pensão, que é paga com o dinheiro que a outra pessoa pagou durante a vida para o INSS. Então, o que a outra pessoa pagou durante a vida para o INSS é usado para ajudar a outra pessoa que ficou desamparada. Então é isso. Independente de ser heterossexual ou homossexual, duas pessoas que vivem juntas compartilham uma vida. E se uma das duas morre, a outra fica desamparada. Para não ficar desamparada, ela tem direito à pensão. Então o Estado está dizendo isso. Independe de ser heterossexual ou homossexual, a gente não quer pessoas desamparadas. E o auxílio reclusão, também que é um negócio polêmico, se a pessoa contribuiu com o INSS e ela é presa, a contribuição dela ao INSS dá direito a ela, ao companheiro, ter uma pensão. Que as pessoas falam assim, porque o mulher do preso, o companheiro do preso recebe uma bolsa, isso é absurdo. Não, se a pessoa contribuiu com o INSS. O que acontece é que a maioria das pessoas que são presas nunca contribuíram com o INSS, então seus companheiros não têm. Isso é um direito, é uma pensão. Seria a mesma coisa que a pensão por morte. Tá? Então, a pessoa, então esse auxílio não é um absurdo. A pessoa pagou por isso ao longo da vida. Direito de adotarem filhos. E aí é polêmico, porque principalmente grupos religiosos vão dizer que uma família com pai e mãe homossexual, aliás, com pais ou mães homossexuais, vai transmitir valores errados para os filhos. Isso é questionável. Pode ser que do ponto de vista religioso, de valores religiosos, sim. Mas do ponto de vista de valores civis ou de valores humanos, para uma família católica, o ideal é a criança ser criada por pais católicos. Agora, quem não é católico não vai criar dentro dos valores católicos, por exemplo. Uma família com um casal homossexual vai criar dentro dos valores que eles carregam, que não necessariamente são prejudiciais para a sociedade. Então, o STF reconhece o direito de casais homossexuais a adotarem filhos. E também de declarar o parceiro como dependente no imposto de renda. Então percebam que essa questão é justamente para dizer o seguinte, olha, se essas pessoas se juntaram, elas decidiram compartilhar uma vida. E assim, pessoas solteiras podem adotar filhos. Casais heterossexuais podem adotar filhos. Aí um homossexual se junta com o outro, ele passa a ser proibido de adotar um filho? Ele é homossexual, mas se ele é um homossexual solteiro, ele pode adotar filho. Agora, se ele é um homossexual em união estável, ele não pode adotar? Você está privando a pessoa de um direito que ela já tinha antes. Então, o que o Estado está fazendo olha, pessoas que se juntam vão ter determinados direitos e determinados deveres junto à sociedade, e independente de serem heterossexuais ou homossexuais. Claro que, de novo, do ponto de vista religioso, existem outros valores em jogo, que aí, do ponto de vista religioso, por exemplo, na Igreja Católica, a união entre pessoas do mesmo sexo não faria sentido. Mas quando a gente fala de uma união civil, são outras questões que estão em jogo. E aí cabe à sociedade dizer, olha, dentro dessas outras questões, essas pessoas precisam dessa proteção legal. E aí vamos entrar na questão da religião e sexualidade, para depois discutir uma polêmica recente que envolveu o Papa Francisco, justamente sobre essa questão de união entre pessoas do mesmo sexo. A religião ela exerce uma grande influência sobre os comportamentos sociais. Todos nós, mesmo aqueles que não seguem uma religião, de alguma forma são influenciados por valores religiosos. Muitas das nossas crenças, das nossas formas de agir, vêm de algum preceito religioso. Mesmo que a gente não siga a religião, a gente acaba incorporando valores religiosos. E a tradição judaico-cristã muçulmana, tanto judeus quanto cristãos quanto muçulmanos, enxergam a sexualidade como um mecanismo para a reprodução da espécie humana. Então, judeus, cristãos e muçulmanos enxergam a relação sexual, e isso é muito interessante a gente analisar. Em geral, as pessoas atribuem assim, a religião vê a sexualidade como algo errado, feio, sujo. Não. As religiões veem a sexualidade como algo errado, feio, sujo, quando é apenas pelo prazer. As religiões veem a sexualidade como algo sagrado. E como algo sagrado não é uma coisa que você pode usar assim a qualquer momento e para qualquer finalidade. No caso da Igreja Católica, por exemplo, a Igreja Católica entende que a relação sexual ela não é só para procriação, ela também é para o prazer do casal, mas esse prazer não pode estar dissociado da possibilidade de ter filhos. Por isso que a Igreja Católica é contra os métodos anticoncepcionais tidos como não naturais. Então, toda vez que o casal tem relação sexual, ele pode ter relação sexual com o objetivo de ter prazer, mas o casal não pode inviabilizar que essa relação sexual tenha filhos. Não quer dizer que toda vez que eles fazem sexo, a mulher tem que engravidar, mas que toda vez que eles fazem sexo, a relação tem que estar aberta à possibilidade de gerar filhos. Essa é a visão da Igreja Católica, por exemplo. Então, o sexo é visto
como algo bom, desde que ordenado e aberto à possibilidade da reprodução. E também a religião vai enxergar nas características biológicas de homens e mulheres determinados papéis sociais. Eu já vi, por exemplo, um padre explicar o seguinte: por que a mulher tem o quadril mais largo e o homem tem os ombros mais largos? A mulher tem o quadril mais largo para colocar os filhos no colo e educá-los. O homem tem o ombro mais largo para trabalhar e sustentar a família. Então se faz uma associação entre características biológicas e a função de cada sexo. Então, a lógica da religião é: a mulher gesta, a mulher engravida e a mulher amamenta. Se a mulher fica com a criança 9 meses, depois fica mais um tempo amamentando a criança, a mulher tem mais contato com a criança, portanto é a mulher que vai cuidar do filho. O homem não tem tanto contato com a criança, porque a criança não sai de dentro dele, o homem não amamenta. Então a função do homem é proteger a mulher e o filho, e é ele que vai sustentar a casa. Daí vem uma noção de que o homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Que na nossa sociedade atual, na sociedade capitalista, ela não faz muito sentido, porque tanto o homem quanto a mulher precisam trabalhar. Então essa função dos papéis de quem trabalha, quem cuida dos filhos, ela muda um pouco. Mas ainda existem pessoas que dentro dessa visão mais tradicional de família, usam esse argumento religioso, que mesmo a Igreja Católica hoje em dia enxerga um pouquinho diferente. Eu sempre falo da Igreja Católica porque é onde eu tenho mais conhecimento. Enxerga um pouquinho diferente, né? Não é que a mulher... Ainda tem pessoas que dizem assim: a mulher não pode trabalhar se ela tem filhos. Não, a religião não diz isso, mas a religião diz que a mulher tem que ter um cuidado com os filhos, já que ela gera, já que ela amamenta. Mas enfim. No judaísmo, lá nos hebreus, que a gente já estudou, lá no primeiro ano das aulas de história, os hebreus, vocês vão lembrar que os chefes, os líderes das tribos hebraicas eram os patriarcas. Portanto, a sociedade hebraica era uma sociedade patriarcal, em que o homem era chefe. Então, lá do judaísmo, tem-se a noção de que o homem é o chefe da família e que a mulher é subordinada ao homem. O cristianismo e o islamismo incorporaram isso. O cristianismo ressignificou isso um pouco. O cristianismo tem uma noção de hierarquia entre homem e mulher. Afinal de contas, só homens podem ser padres, mulheres não podem ser padres. Tem uma noção de hierarquia entre homem e mulher, mas essa hierarquia ela é um pouco menor, porque a Igreja Católica reconhece mulheres como santas, a Igreja Católica enxerga na participação feminina dentro da igreja uma importância muito grande, mas ainda tem uma noção de hierarquia. Dentro do islamismo, dependendo da vertente do islamismo, você tem uma hierarquia muito forte, que a mulher é muito subordinada ao homem, e dependendo da vertente do islamismo, as relações são quase equiparadas. Mas também tem uma certa noção de hierarquia, do homem como chefe, provedor, e da mulher como aquela que vai cuidar dos filhos. E é nesse contexto de você entender que, voltando lá, o sexo ele é bom desde que é aberto à procriação. Relações homossexuais não são abertas à procriação. Casais homossexuais não podem procriar através da relação sexual. Então, qualquer relação sexual que não seja possível de procriação está errado. É vista como um desvio, isso do ponto de vista religioso. Então, relações homossexuais não, mas não só. Pedofilia é erradíssimo, porque crianças não geram, ou não estão prontas para gerar filhos. Zoofilia, pior ainda, não tem como. A masturbação não está aberta à procriação, então é pecado. Então, toda relação sexual, toda prática sexual que inviabiliza a reprodução está errada. E é por isso que, desse ponto de vista, toda relação sexual fora da possibilidade de procriação era simplesmente vista como pecado. Até a classificação ali da medicina do que é homossexualidade, do que é pedofilia, do que é zoofilia, do que é isso, do que é aquilo, para a Igreja Católica era tudo pecado. Classificado como sodomia. Sodomia é toda relação sexual que não é entre homem e mulher casados. Aliás, que não é entre homem e mulher. Que é entre homem e mulher, mas não são casados, que seria o adultério, seria, enfim, o sexo antes do casamento, a igreja chama de fornicação. O que não é entre homem e mulher é sodomia. Tá? Então mas basicamente era tudo pecado. A classificação é mais da ciência. Isto posto, vamos falar da polêmica que envolveu o nosso querido Papa Francisco recentemente, a partir de declarações que ele deu. O Papa Francisco, desde que ele era bispo, desde que ele era cardeal, ele sempre deu declarações diferenciando o que é o casamento para a Igreja Católica e o que é a união civil, que é o que eu expliquei agora há pouco, o contrato entre pessoas para ter determinados direitos e deveres perante a sociedade. Para o Papa Francisco, então, casamento é o que a igreja celebra, certo? O que a igreja celebra é casamento.
Homem e mulher, diante da igreja, diante de Deus, juram se amarem, se respeitarem, se ajudarem até que a morte os separe, e cuidarem dos filhos que Deus mandar, e, enfim, e se santificarem juntos. Isso é casamento. Quando duas pessoas, diante da sociedade, firmam um contrato, decidindo compartilhar suas vidas, isso é uma união civil. São coisas diferentes. Em geral, quem casa na igreja casa no civil. Mas o Papa diferencia. São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. E aí o Papa Francisco diz o seguinte: as pessoas que se juntam em união civil precisam de proteção. Então a união civil, ela é uma proteção perante a sociedade. Tem nada a ver com casamento católico. É uma proteção perante a sociedade. Então, por essa lógica, uma união civil entre um homem e uma mulher, entre dois homens ou entre duas mulheres, seria um mecanismo de proteção dessas pessoas perante a sociedade. Porque, por exemplo, no Brasil a legislação é um pouco diferente, mas eu vou dar um exemplo interessante na Inglaterra. Na Inglaterra, quando uma pessoa recebe uma herança, ela tem que pagar um imposto de 30% sobre essa herança. Tá? Então, se você recebe uma casa, você tem que pagar 30% do valor dessa casa de imposto. Então, geralmente, se a pessoa recebe uma casa de herança, ela vende a casa, dá 30% do valor para o governo e fica com o restante. No Brasil isso não existe. Deveria existir? Eu acho que sim, mas enfim, isso é uma outra discussão. Na Inglaterra isso existe, nos Estados Unidos isso existe, na maioria dos países desenvolvidos isso existe. Mas, se é um casal, casado, ou em união civil, ou em união estável, o cônjuge, se um dos dois morre, o cônjuge recebe integralmente, ele não precisa pagar o imposto. Porque presume-se que se essas pessoas viviam juntas, o que elas construíram juntas é dos dois. Então, se é dos dois, se um morre, fica com o outro. E o outro não tem que pagar um imposto para o governo, ok? No caso de homossexuais, pense na seguinte situação. Um casal homossexual se junta, constrói uma vida junta, compra tudo junto. E o governo não reconhece essa união como uma união civil. Um dos dois morre, o outro tem que pagar 30% de imposto para o governo. Então ele vai perder parte do seu patrimônio. O que o Papa Francisco estava querendo dizer é: essas pessoas, se elas não tiverem essa proteção legal, essa proteção civil, elas vão ser mais vulneráveis perante a sociedade. Ele não está falando dos valores do casamento cristão, do casamento da igreja. Para eles são coisas diferentes. Na igreja é homem e mulher. Mas na sociedade civil, nós temos pessoas que, se não tiverem esse direito, elas vão ser mais vulneráveis. Então, não tem problema que elas tenham esse direito. Uma outra polêmica que surgiu é que a Igreja Católica ela é contra a adoção de crianças por casais homoafetivos. E o Papa Francisco disse uma vez que os homossexuais têm direito a ter uma família. E aí interpretaram isso como ele defendendo a adoção de crianças por casais homossexuais. Na verdade, ele não estava falando disso. Quando ele falou que os homossexuais têm direito a ter uma família, ele estava dizendo que as famílias precisam amar os seus filhos, mesmo que eles sejam homossexuais. Então, quando ele fala do direito a ter uma família, é da convivência com a sua família, assim, com seus pais, com seus irmãos. Então, o que o Papa está dizendo é: você tem um filho, você é católico e tem um filho homossexual, você não vai expulsar o seu filho de casa. Você vai continuar amando seu filho, você vai continuar cuidando do seu filho, vai continuar se relacionando com ele. Ele tem direito a ter uma família saudável. É nesse sentido. Ele não estava falando de formar uma família, de adotar crianças. O posicionamento da Igreja Católica continua sendo: crianças devem ser educadas por um homem e uma mulher que se amam. A Igreja Católica não é assim, homem e mulher que se odeiam, que se batem, não. Homem e mulher que se amam, que têm uma relação saudável. Acontece que na nossa sociedade, cada vez menos os casais têm relações saudáveis. Mas isso é uma outra discussão. E outra coisa também que a Igreja Católica diferencia, e eu estou falando muito especificamente da Igreja Católica porque, como eu disse, é onde eu conheço mais profundamente. As igrejas evangélicas, às vezes, têm pensamentos diferentes umas das outras e eu não vou conseguir falar de uma por uma. Mas no caso da Igreja Católica, existe uma diferença entre o que a Igreja chama de tendências homossexuais e práticas homossexuais. Tendências homossexuais não são pecado. Práticas homossexuais são pecado, segundo a Igreja Católica. O que é a tendência homossexual? A tendência homossexual é: você é homem, se identifica como homem, com gênero masculino, e sente atração por outras pessoas do gênero masculino. Isso é a tendência homossexual. É pecado? Não, porque não é você que escolhe. Pecado é um ato seu. O pecado é quando você diz: eu vou fazer isso e faço. E aí, eu vou fazer isso, eu sei que não é a vontade de Deus, mas eu vou lá e faço. Isso é pecado. Sentir atração por uma pessoa não é pecado, segundo o pensamento da Igreja Católica. Sentir atração é algo biológico. Você não escolhe. Então, se um homem casado sente atração por uma mulher que não é a esposa dele, isso não é pecado. Para a Igreja Católica é pecado se o homem casado trair a esposa. A mesma coisa seria com os homossexuais. Se você é gay, você sente atração. Você é um homem que sente atração por outros homens. Mas se você não tem relações sexuais com outros homens, você não está pecando. O pecado é se você tem relação sexual com outros homens. Então a Igreja diferencia. E aí, quando o Papa Francisco fala de acolher os homossexuais na Igreja Católica, você tem que levar isso em consideração. Acolher os homossexuais desde que eles resolvam manter a castidade, desde que eles resolvam
né, não ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. A Igreja Católica também não diz assim, você é gay, mas você tem que casar com uma mulher. Não, se você é gay, você não vai casar com uma mulher porque você não vai ter o que fazer com ela. Mas o que a Igreja diz? Que gays e lésbicas deveriam se guardar e usar a energia que gastariam com relacionamento homoafetivo, com relações sexuais homoafetivas, usar essa energia para fazer boas obras. Quem não é católico vai achar isso um absurdo. Para o católico, de repente, pode até fazer sentido. Então, é isso que a igreja diz. A igreja católica não diz assim, os homossexuais não podem entrar na igreja. Algumas igrejas evangélicas dizem. No lugar recentemente tem uma declaração de uma personalidade evangélica que disse a igreja não é lugar de homossexual. A igreja católica diz, o homossexual que quer viver dentro do que a igreja católica ensina é bem-vindo. Ele não vai deixar de ser homossexual, mas se ele quiser viver dentro do que a igreja ensina, ok. Então, essas são as polêmicas envolvendo o Papa Francisco. Para terminar, pessoal, eu queria recomendar, principalmente para os meninos, que eu falei muito de mulher e de homossexuais, enfim, de diversidade de gênero. E aí os meninos héteros, cis e héteros podem ter se sentido ofendidos, mas é porque quando a gente fala da diversidade sexual, a gente acaba focando nos grupos que historicamente são desprivilegiados. O homem cis hétero, ele acaba sendo privilegiado, ele não sofre discriminações, né? Não é subordinado. Mas para quem ficou assim, o professor não falou de mim, só falou dos outros, eu vou recomendar para vocês 2 vídeos. Um deles talvez eu até coloque o link nas aulas. Um é de um canal do YouTube que chama Minuto Psíquico, ou Minutos Psíquicos, agora não lembro se está no plural. E o título desse vídeo é O que é ser homem, ou o que significa ser homem. É um vídeo recente, se vocês procurarem no canal, é uma das últimas postagens deles. É um vídeo de uns 10 minutos mais ou menos. Esse canal ele é conduzido, né, o conteúdo dele e a apresentação é de um doutor em psicologia. Esse canal é muito legal, fala sobre vários assuntos, eu recomendo que vocês vejam todos os vídeos do canal, se possível. Mas esse especificamente sobre o que significa ser homem, ele traz uma discussão muito legal sobre o que a sociedade diz que é o que é ser homem e o que de fato é ser homem. Né? Então, para vocês perceberem que às vezes determinadas coisas que nós nos obrigamos a fazer para mostrar para os outros que nós somos homens, na verdade não quer dizer nada. Ser homem é outra coisa. E tem um documentário na Netflix, pelo menos ele foi produzido pela Netflix, eu não sei se ele ainda está no catálogo. Quando vocês procurarem, eu espero que ainda esteja. Se chama The Mask You Live In, ou A Máscara com a Qual Você Vive. É um documentário sobre justamente essa construção do que é ser homem nos Estados Unidos. Então é um documentário com homens de várias idades, mostrando o que a sociedade impõe, quais são os comportamentos que são impostos aos homens, para que eles demonstrem que são homens, e como alguns desses comportamentos, na verdade, são prejudiciais. Né? Tanto no Minuto Psíquico quanto nesse documentário, vocês vão ver que, por exemplo, uma característica que é atribuída aos homens é a agressividade. Existem mulheres, eu já comentei isso em outro vídeo, também existem mulheres agressivas, mas por que o homem tem que ser agressivo? E por que ele tem que reagir com agressividade em todas as situações? E muitas vezes essa agressividade, quando essa agressividade é exagerada, os psicólogos já demonstraram que a agressividade exagerada, às vezes é uma forma do homem demonstrar depressão. Que as pessoas associam muito a depressão com a pessoa que fica triste, quieta, isso é uma forma da depressão se mostrar. Mas se você convive com um homem que o tempo todo está estourado, que qualquer situação reage com violência, socando a mesa, não necessariamente agredindo alguém, mas reage gritando, reage batendo coisas, reage de forma agressiva frequentemente, isso é um indício forte de que ele está entrando em depressão, ou de que ele já está em depressão. É interessante a gente perceber como alguns comportamentos que são colocados como necessários para os homens, muitas vezes são sinal de um problema para o homem. Então, são aqui algumas dicas interessantes. E eu também vou colocar para vocês um outro vídeo, um conteúdo complementar, né? As nossas aulas de sociologia, teoricamente, têm 50 minutos. Eu vou colocar para vocês um vídeo que tem 1h30, mas ele não é obrigatório de assistir, é só para caso vocês tenham interesse, que é de uma psicóloga / filósofa da Universidade de Brasília, de uma formação que nós, professores do IFE, fizemos, e eu achei muito legal a fala dessa professora, e eu queria compartilhar com vocês, que é justamente sobre os assuntos que a gente está tratando. Só que em 1h30 ela consegue dar uma explicação muito melhor do que eu fiz em todos esses vídeos, e assim, de forma muito mais profunda, muito mais didática e muito mais divertida. Então esse vídeo, de repente, é um resumão da matéria para vocês. E alguns pontos que eu não consegui trabalhar, que não deu tempo, ela fala bastante sobre masculinidade, que é algo que eu não consegui trabalhar aqui nos vídeos, e eu achei que não valeria a pena eu gravar o vídeo depois que eu vi a formação dela, porque ela fala muito bem sobre isso. Então eu vou deixar para vocês também o link desse vídeo, e enfim,
E as dúvidas, enfim, as discussões, as polêmicas que vocês queiram debater, a gente tem as lives para discutir. E vocês também podem me mandar por e-mail, podem me mandar por WhatsApp e a gente vai conversando sobre esses temas, ok? Até mais.